Oi, gente, muito boa tarde para você. Estamos chegando com os donos da bola nesta quarta-feira de Libertadores para o Inter. E a nossa equipe já está em Montevidéu, palco do duelo colorado diante do Nacional pelas oitavas de final da competição. E é para lá que nós vamos agora com o meu parceiro Matheus Dávila, que tem os destaques do Colorado. Fala daí, Dávila! Fala, Cris. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui em Montevidéu, frio nesse momento, as temperaturas seguirão assim ao longo do dia. A expectativa é de que a mínima seja de 8, a máxima de 12, mas dentro de campo, 7h15, a bola rola num jogo quente. Primeiro confronto das oitavas de final da Copa Libertadores da América, Nacional, o dono da casa, contra o Colorado. Vamos falar daqui a pouco sobre o ambiente aqui no Uruguai, as expectativas para o primeiro duelo. O objetivo é marcar um gol fora de casa e levar para Porto Alegre um bom resultado para defender na volta, Cris Bart. É verdade, Dávila. Você acompanha as emoções de Nacional e Inter, você sabe, né? Na Rádio Bandeirantes 94.9 FM. É claro que a gente também vai falar de Grêmio. O Grêmio que se prepara para receber o Libertad na Arena amanhã. E a expectativa gira em torno de André. Será que o atacante vai voltar a marcar? Destaque que chega com Marcelo Salzano. Tudo bem, Cris? Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. E o técnico Renato Portaluppi deve apostar mais uma vez no centroavante André no jogo contra o Libertad nesta quinta-feira pela Libertadores, apesar dos seus gols. Como o Grêmio joga amanhã a primeira partida em casa, o repórter Yuri Falcão vai mostrar para a gente o retrospecto positivo do tricolor quando atua na arena. Não é, Yuri? Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Grêmio aposta muito na força do fator local para conseguir um bom resultado contra o Libertad. Na sequência, a gente fala sobre isso aqui no Donos da Bola. E as oitavas de final da Libertadores marca também a fase dos árbitros de vídeo. O tão polêmico VAR está de volta à competição. E no Campeonato Brasileiro, hein? Ele vem mais ajudando ou atrapalhando? Pois é, a gente fala sobre isso hoje aqui nos Donos da Bola e, claro, você vai nos fazer companhia, você não vai perder, porque o programa recém está começando e a gente conta com a sua participação. Você já pensou em mandar seu vídeo? Dá as caras aqui no programa? Manda lá o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão, entra na nossa resenha. 51 992 24 12 20 é o número do nosso WhatsApp e a gente adora receber a sua notificação. E agora, essa aí é a nossa enquete no Twitter. Você já entrou lá no nosso @donosdabola_RS? Pois é, entre lá e me diga, no jogo de hoje, entre Nacional e Inter, D'Alessandro deve sair jogando ou entrar no segundo tempo? Se você acha que o D'Alessandro deve sair jogando, vote ali, ó, sair jogando. Se não, dê a sua opinião, entrar no segundo tempo, participe, @donosdabola_RS. No programa de hoje ainda a gente debate essa questão e dá o resultado aí da opinião dos nossos internautas. E agora eu tenho um recado para você. Você está vendo esse kit? Maravilhoso, né? E ele pode ser seu. Envie uma mensagem para 51 992 24 12 20 e responda. Quem você levaria para o Festival Sul-Americano da Cerveja e por quê? O primeiro a responder leva esse kit, mais 3 pares de ingresso para os 3 dias de evento, que vai acontecer na Fiergues, em Porto Alegre, nos dias 9, 10 e 11 de agosto. Mais informações no Facebook da Band, facebook.com/BandRS. O resultado você confere hoje. Eu anuncio quem ganhou aqui no programa. Tá bem? Então tá, a gente segue aqui com os donos da bola, porque hoje é dia, aliás, todo dia é dia, da pergunta do Paulinho. Vamos saber hoje qual é? Fala daí, Paulinho. Oi, Cris. Tudo bem? Grande beijo, um abraço pessoal. Estou aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, me preparando para a grande jornada de hoje, 7h15. Tem bola rolando no Parque Central, lá em Montevidéu, para Nacional e Inter pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vamos então de imediato para a pergunta do Paulinho de hoje, que é a seguinte: qual foi o resultado do primeiro jogo entre Inter e Nacional? Não importa se foi jogo amistoso ou jogo oficial. Primeiro jogo. Opção A, empate em 0-0. Opção B, vitória do Inter, está em Montevidéu por 1-0. Opção C, vitória do Nacional por 3-1. Opção D, vitória do Nacional por 2-0. 992 24 12 20
992-24-1220, está aqui na tela, estou aguardando a sua participação. Daqui a pouco eu volto com a resposta correta. 0-0, 1-0 para o Inter, 3-1 para o Nacional ou 2-0 para o Nacional. Daqui a pouco eu volto. Você sabe? Participe então da pergunta do Paulinho. E pois é, gente, hoje tem Inter. E o Colorado começa a decidir sua permanência na Libertadores da América. E direto de Montevidéu, o repórter Matheus Dávila atualiza as atividades do time de Odair Hellmann pra gente. E aí, Dávila? E aí, Cris? Bom, voltando aqui de Montevidéu, onde a bola rola 7h15, o Internacional tratando esse confronto como decisivo. Não poderia ser diferente, é o primeiro jogo de 2 que vão acontecer para definir quem vai passar para as quartas de final da Libertadores, então o técnico Odair tratando esse confronto como estratégico. Não à toa, D'Alessandro será titular. O Inter quer marcar um gol fora de casa. Sabe a importância que isso tem. D'Alessandro, que estrategicamente é retirado dos jogos fora de Porto Alegre, hoje vai para o confronto. E existe uma perspectiva de um time propondo, tentando esse gol, tentando buscar os espaços, justamente pela diferença técnica que há entre Nacional e o Inter. O Colorado ele não fala sobre isso, não admite superioridade, mas os jornais locais aqui, por exemplo, Ovación, ele trata justamente a diferença de plantéis que as duas equipes têm. O aspecto financeiro também é muito levantado pela imprensa local. Para você ter uma ideia, segundo as informações daqui, a folha salarial do Nacional ela é 7 vezes menor do que a folha salarial do Colorado. Então, a diferença acaba sendo absurda. Sabemos que o futebol uruguaio passa por uma crise muito grande financeira, só que quem vai definir quem passa não é a bola, não serão os números, e o Inter está muito ciente disso, o técnico Odair também. Marcelo Lomba vai para o jogo. Ele passou pelo processo de concussão cerebral, levou uma pancada, sempre tem aquela necessidade de dar uma esperada, ficou de fora do último jogo, o clássico Grenal, mas hoje entra em campo. No treinamento de ontem, acabou sentindo algumas dores. Foi preservado da parte final, mas não será um problema para o confronto, pelo menos essa é a informação. Edenilson falou conosco aqui ontem, logo depois do treinamento, destacando o confronto. A partida contra o Nacional e esse jogo fora de casa. Jogo complicado, a equipe do Nacional é uma equipe que compete bastante, que briga bastante, nesse sentido até um pouco parecido com a nossa. A gente vai procurar manter o nosso padrão. O Edenilson, portanto, Cris, jogo importante, Parque Central promete estar lotado, tem sido uma força da equipe da casa, não perdeu na temporada de 2019 dentro da Libertadores da América no seu estádio. Torcedor colorado deslocou ontem à noite aqui para Montevidéu, pelo menos boa parte da torcida, aproximadamente 80 torcedores fizeram esse deslocamento, então o Inter terá o apoio não só do seu torcedor, mas de alguns simpatizantes, adversários da equipe do Nacional. Pelo menos essa é a promessa. A rivalidade é muito grande com o Peñarol e os torcedores amarelos e negros estarão torcendo para o Colorado também, viu, Cris? Tá certo, Dávila. Bom trabalho para ti aí em Montevidéu. E um dos receios, a gente pode falar assim, né, da torcida colorada, é esse jogo do Inter fora de casa. Mas se no Brasileirão o Inter não vence há quase um ano, longe do estádio Beira-Rio, na Libertadores este retrospecto é diferente. Fora, o Colorado ainda não perdeu. Ele empatou uma partida, venceu 2 e é essa a estatística que o time de Odair faz questão de manter. O Inter procura a vitória fora de casa e, para isso, a receita é um pouco mais complexa. De açúcar, de creme, de tudo. Mas não é desse tipo de receita que o Inter precisa não, Jacan. Fica tranquilo. O técnico Odair Hellmann tem apostado naquilo que o time tem de melhor. D'Alessandro deve jogar contra o Nacional. E com ele, o Inter tem se dado bem no estádio Beira-Rio. Mas fora de casa, tudo é diferente. O grande questionamento dos torcedores colorados a respeito das atuações do Inter longe do Beira-Rio estão relacionados à postura da equipe. E é exatamente aí na postura que o técnico Odair Hellmann pode ter o tempero necessário para o tão esperado triunfo longe do estádio Beira-Rio. Então a estratégia é outra. Tu jogando o primeiro jogo fora de casa, tu vai com outra postura. Tu não sai tanto a procurar o jogo, tu espera de repente o adversário, que não é nossa ideia. A sobremesa é impecável. Outra arma do Inter pode ser a lei do ex.
Nico Lopes, criado no Parque Central, está à disposição de Odair e é uma das esperanças de gol da equipe. Eu sou atacante e minha característica sempre foi de fazer gol, né? Sei que estou num time muito grande, muito importante da América e do mundo. Tomara que continue fazendo gol com a ajuda dos meus companheiros. O fôlego do time também é outro ingrediente. Os titulares foram poupados, mesmo no Clássico Grenal, e estão descansados para o decisivo mata-mata. Cada jogador tá conversando em particular com o pessoal da comissão, o pessoal da fisiologia, da fisioterapia. Claro, cada um tem suas dores. Ingredientes para a decisão de logo mais. E que com estes tompeiros, o Inter enfim consiga vencer fora de casa. Só aí você lembra do garotinho Bernardo, aquele que foi hostilizado ao lado da mãe no estádio Beira-Rio no Grenal do último domingo? Pois é, ele teve seu dia de glória. Ele foi recebido pelos jogadores no CT Luiz Carvalho do Grêmio. Recebeu inúmeros presentes e revelou o sonho de ser goleiro. Você quer ser goleirão? Ele gosta de ser goleiro, quer ser goleiro. Depois da recepção, entrou no gramado do Centro de Treinamentos Tricolor para receber um abraço do técnico Renato Portaluppi. Nós não podemos generalizar a nação colorada por causa de uma pessoa. Eu acho que tanto a torcida do Grêmio como a torcida do Internacional, a gente gosta de ver esse tipo de gestos, principalmente com as crianças. Foi o que o Edenilson falou. A gente não pode, de maneira alguma, aceitar um gesto desse, seja da parte de uma torcida ou seja da parte de outra torcida. Belo exemplo do Grêmio e do técnico Renato Portaluppi. Parabéns. E olha só, vamos falar agora de Inter novamente e vamos falar ao vivo com o campeão da Libertadores da América, campeão do mundo, com o colorado Rubens Cardoso, que está ao vivo com a gente por Skype. Primeiramente, muito obrigada por nos receber aí, Rubens Cardoso. E vamos falar desse jogo entre Inter e Nacional do Uruguai, um duelo que tu conhece muito bem, marcou um gol nos uruguaios na Libertadores lá de 2006. Como é que tu acha que o Inter pode surpreender lá em Montevidéu, hein? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como é que tá? Sempre é um privilégio, é sempre bom falar com vocês aí. Saudade, muita saudade aí desse friozinho e do chimarrão. Pois é, mas sempre foi um duelo muito competitivo, né? A Libertadores, ela tem essa questão de, se você não entrar com um espírito de competição bem organizado, né, não aquela loucura, né, mas você tem que competir muito, você tem que deixar realmente o sangue lá dentro, né, das quatro linhas, com muita organização. Eu aposto, né, eu sou totalmente Inter, então acredito muito num bom resultado, principalmente aí nesse primeiro jogo. Eu acho que é fundamental e importantíssimo pro Internacional fazer um bom resultado, um bom jogo, principalmente aí para trazer aí depois essa vantagem aí pro Beira-Rio. Ô Rubens Cardoso, e tu acha que para ter esse bom jogo, trazer essa vantagem para o estádio Beira-Rio, o D'Alessandro deve começar essa partida? Olha, para a gente que está de fora, né, é difícil. O torcedor, ele tem uma ideia de que o D'Alessandro é uma referência, né, hoje no Internacional, é um jogador muito experiente. Aí também vai entrar justamente essa questão que a gente não está lá dentro, né, porque o Odair, estando lá dentro da comissão técnica, e hoje, né, a gente que está do lado da comissão técnica, a gente entende, a gente tem que entender o momento da equipe, se realmente o D'Alessandro vai ser tão importante hoje, principalmente nesse jogo, que vai fazer a diferença, que a gente sabe que ele tem esse potencial, mas como vai ser um jogo muito competitivo, precisa de muito contato físico também, se tiver, né, dentro do elenco aí essa questão, se o Odair apostar nessa questão física, nessa questão fisiológica, eu acredito que ele vai dar uma poupada no D'Alessandro e realmente usá-lo aqui mais, talvez aí para segurar um resultado, ou talvez aí no jogo de retorno, que é no Beira-Rio, junto com a nossa torcida. Mas vai depender muito. Acho que o D'Alessandro, independente se ele jogar ou não jogar, eu acredito que ele é uma referência. Todo mundo respeita isso no D'Alessandro, tanto o adversário como também
o elenco todo do Internacional, né? E se o Odair apostar no D'Alessandro, uma equipe fica um pouco mais ofensiva, com mais criatividade, né, no meio campo. Tecnicamente, a equipe, acredito que cresça um pouco mais. Ô Rubens Cardoso, olha só, quem faz parte desse atual grupo do Inter é o Rafael Sobis, teu parceiro lá em 2006. Como que, mesmo do banco, essa experiência do Sobis ajuda na equipe, hein? Pois é, né? Eu vejo muito bem, eu vou trazer 2006 para agora, né? Nós tínhamos um elenco, era fantástico, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse elenco, e justamente é um caminho a se trilhar, é o respeito, né? O respeito de quem está jogando, de quem tem a oportunidade de entrar jogando. Tanto é que a gente tinha o Renteria, né? Vou dar o caso do Renteria, o próprio Yarley também, eu também, da mesma forma, com o Jorge Wagner, tinha uma disputa super sadia, com um respeito muito grande. E a gente via que não saía talvez do início do jogo, dos 11 que entrou jogando, mas saía do banco de reservas. O Renteria fez o gol de virada contra o próprio Nacional, ele saiu do banco de reservas. Quer dizer, a gente coloca banco de reserva, mas aqui a equipe é um elenco todo. Sim. Então, se tiver essa consciência, né? E o Sobis, cara, o Sobis é uma pessoa fantástica. Você vê que ele é de grupo, ele vibra, ele é internacional, ele tem esse DNA na veia, então quando ele entrar, pode ter certeza que ele vai fazer diferença. Se ele sair jogando, se o Odair optar por ele sair jogando, ou até mesmo no banco de reserva, ele é uma referência, todo mundo ama o Sobis aí dentro do Internacional, então ele já é um patrimônio histórico aí do Internacional. Que legal, Rubens Cardoso. Muito obrigada por receber os donos da bola aí no teu descanso e até uma próxima. Olha só, agora vamos falar sim do retrospecto do Grêmio. Como é que o tricolor vem se comportando na arena, hein? Olha, saldo é positivo. A força do fator local é fundamental para quem sonha com a conquista da América. Jogar na arena pode ser considerado um sinônimo de alegria para a torcida tricolor. Nos últimos 3 anos, o Grêmio vem dominando com maestria a arte de saber jogar em casa. A equipe de Renato avançou em 6 das 7 disputas de mata-mata pela Libertadores. Somando as partidas da fase de grupos, são 16 jogos e 13 vitórias. Números que comprovam que o Grêmio sabe muito bem fazer a sua lição de casa. Eu acho que a gente tem que ir muito concentrado, independente se a gente vai jogar fora ou em casa, porque são adversários qualificados e a gente tem que dar um jeito de vencer. Mesmo com um aproveitamento de 81% jogando na arena pela Libertadores, Renato não coloca o Grêmio como favorito no jogo de amanhã, principalmente por se tratar de um adversário que venceu o Grêmio na fase anterior. Nessa fase da Libertadores não tem jogo fácil. Para os clubes brasileiros, para os clubes de fora, sempre é uma partida de 180 minutos. Indiferente de quem quer que seja o adversário, é muito difícil. Vai ser um jogo, pode ter certeza, bastante pegado para a gente, bastante pegado para o Libertad. Campeão da Libertadores em 2017 e semifinalista no ano passado, o Grêmio chega ainda mais experiente no mata-mata da Libertadores. E para seguir com bons resultados dentro da arena, a torcida gremista promete lotar o estádio tricolor para seguir em busca do tetracampeonato da América. O terceiro duelo entre Grêmio e Libertad promete ser ainda mais disputado. Mas, desta vez, o torcedor gremista espera voltar para casa com um sentimento de dever cumprido. E teve estreia nas oitavas de final da Libertadores da América. Sabe quem estreou? Não foi nenhum jogador, não. Foi o VAR. Ele voltou. O VAR está de volta à Libertadores. Para a alegria dos que gostam e a tristeza dos que não gostam tanto assim. Eu acho que o VAR vai acabar do jeito que está, com as coisas que estão acontecendo. Está ficando muito chato.
né, para começar. Essa questão do VAR, de parar o jogo toda hora, de demorar vários minutos para se marcar. Ausente na primeira fase, o árbitro de vídeo será utilizado agora, a partir das oitavas de final. Tem um lado do Rio Grande do Sul que não tem boas lembranças quanto ao VAR. Lembram do gol de mão de Borré, do River, na semifinal do ano passado? É uma coisa assim que chega a dar raiva. É uma coisa que me deixa muito pé da vida, porque a Conmebol gosta de milhões de dólares, é o que eles falam nas reuniões, e eu sou a favor do VAR. Agora, é inaceitável um erro desse numa semifinal de Libertadores com o VAR. Recentemente, o Internacional também demonstrou descontentamento com o árbitro de vídeo. Mas na Copa do Brasil, quando se classificou para as semifinais da competição, no jogo contra o Palmeiras. E hoje foi uma vergonha, né, o que ele marcou. E eu não quero, por isso que quando o VAR foi aprovado lá na CBF, eu estava nessa reunião e eu pedi para que a gente pudesse ter acesso às gravações, né, da cabine do VAR, e nunca foi permitido até hoje, porque eu sinceramente eu tenho muito receio que hoje sequer a cabine do VAR tenha pedido para o juiz revisar o lance. Na semana passada ele foi tanto reclamação quanto ajuda. Antes de anular o gol de Victor Cuesta, cancelou o suposto pênalti de Edenilson em Felipe Melo. As telas do VAR entraram no futebol com a esperança de trazer a justiça através da tecnologia. E apesar de algumas reclamações, até que ele tem ajudado os árbitros no Brasil e no mundo. O VAR chegou no futebol brasileiro para moralizar e para ajudar a diminuir a quantidade de erros dos árbitros. O grande problema da reclamação de alguns dirigentes é que alguns dirigentes no futebol brasileiro, primeiro, preferem colocar a culpa no árbitro e, segundo, não sabem exatamente em que situações o árbitro pode se valer do VAR. E elas são 4. Na marcação de pênalti, na identificação de um jogador, na aplicação de um cartão vermelho e também na marcação de gol. Mas o VAR chegou para limpar o futebol brasileiro. Que a tecnologia, o futebol, a sorte e as forças divinas estejam ao lado de gremistas e colorados na Libertadores. E a aventura do ciclista Paulo Klein, hein, que saiu de bicicleta de Osório até Montevidéu, olha, parece que chegou ao fim. Tu chegou na capital uruguaia aí, Paulo? Conta pra gente. Valeu aí, gente. Pessoal chegando aí, ó. Aí, amigo, dono da bola. Estamos aqui já na Uruguai agora, só esperando a hora do jogo. Aí o pessoal já chegando. Vamos lá, pessoal. E o vencedor do kit para o Festival Sul-Americano de Cerveja foi o Nereu de Carazinho. A nossa produção vai entrar em contato com você. Parabéns, Nereu! E olha só, a gente dá um tempinho, volta já já com a turma do Toque de Bola aqui no estúdio, porque vai ter o melhor debate da rádio na sua TV. Não saia daí. De volta com os donos da bola, agora com a turma do Toque de Bola, Sérgio Boas, Roberto Pauletti, Taigor Janquier, Alex Bagé. Tudo bem, Cris? Tudo bem? Tamo Bagé, aí. hoje é Inter na Libertadores, Hoje Inter é Inter na Nacional. Libertadores. E a gente vai saber agora, para começar aqui a nossa resenha, a resposta da pergunta do Paulinho. Roda aí. Estou de volta, Cris, aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes para a resposta, então, da pergunta do Paulinho. Vamos, então, à resposta correta. Eu perguntei: qual foi o resultado do primeiro jogo, do primeiro confronto, do primeiro duelo entre Inter e Nacional de Montevidéu? Foi jogo amistoso, a opção correta é a letra C, vitória do Nacional por 3-1. O jogo aconteceu lá em março de 1951, em Montevidéu, amistoso, vitória, portanto, do Nacional por 3-1. Amanhã eu volto com mais uma pergunta do Paulinho, Cris. Obrigada, Paulinho. Pergunta agora no ar. A pergunta que tu fez do Pauletti. Perguntei se o Pauletti estava nesse jogo, mas não. Foi tá o Pauletti sempre nem era querendo nascido. te desconstruir, Pauletti. Não, tudo o Pauletti bem. sabe que não. Mas sabe que esses jogos fora de casa, a gente falava pouco sobre isso,
naturalmente, principalmente o clube brasileiro, quando vai jogar Libertadores, ele já põe uma carga que por vezes nem seja tão grande assim. Ah, vai jogar fora, é outro país, é Libertadores. O Nacional de Montevideo está muito mais focado no Campeonato Uruguaio do que na Libertadores da América. Eu acredito que hoje vai ser um jogo de um time que marca, que é o Nacional, contra um time que vai propor o jogo, que é o Inter. E aí, Paulete? Olha, eu tive quando o Internacional jogou lá em 2010, eu estive naquele jogo. E é um alçapão, é um estádio pequeno, modesto, um gramado pequeno. O Internacional vai ter dificuldade pela pressão que eles vão fazer, não pelo futebol, porque o Nacional, claro que entra em campo com toda a sua tradição, o peso da camisa, mas o tamanho da bola hoje é diferente. O Internacional está no estágio maior, eu creio que hoje é um bom dia de vir de lá com uma vitória. Sérgio Boas. Na minha opinião, um jogo de muito choque, de muitos contatos, esse do Inter hoje à noite contra o Nacional, e deve prevalecer a qualidade técnica do Inter, que é a maior, e hoje a gente vai ver qual é a pretensão do Inter na Libertadores da América. Estou curioso para saber como o Inter vai se portar do ponto de vista tático, a pretensão que o Inter está levando lá para Montevidéu. Aí amanhã a gente vai saber qual é a real pretensão do Inter na Libertadores. Também está curioso, Tiger? Estou curioso, principalmente em relação à postura que o Inter vai ter com a escalação do D'Alessandro no time titular, algo que o Odair não fazia ainda ao longo da Libertadores também dessa temporada. O D'Alessandro jogando fora de casa, ele contribui muito para o time do Inter, principalmente em termos de postura, porque o Inter deve ter uma postura de mais posse de bola, de mais controle do jogo, e aí com mais chances de vencer, claro, porque o Inter tem bem mais qualidade do que o Nacional. E o que tu acha, Cris? O que tu acha, Cris? Eu acho que o Inter vai vencer, viu? É isso aí. Eu acho que sim. Essa é a sensação positiva. Eu acho que sim. Ao contrário dos jogos pelo Campeonato Brasileiro, né, que a gente teme a atuação do Inter fora de casa, parece que na Libertadores o Colorado tem se portado diferente, né, Bagé? A dúvida é no jogo fora de casa, na maneira de proposta de jogo, porque independentemente do Alessandro jogar ou não no time do Internacional, claro que aumenta muito a qualidade com ele em campo, mas é a postura que a gente fala muito, da maneira que o Odair coloca o time quando atua fora de casa. O Inter tem mais time que o Nacional. Por exemplo, no jogo contra o Palmeiras... Mas tu não acha que o Inter vai jogar hoje como se no Beira-Rio estivesse? Não. A postura não vai ser essa? Essa é a grande dúvida. Se o Internacional se colocar em campo da mesma maneira que ele joga em casa, atuando dentro do campo do adversário, eu imagino que tem 2 pontos aí. Esse é o que a gente pensa. Só que o Odair ontem, se a gente pegar o resultado do Palmeiras, o Palmeiras saiu tomando 2-0 do Godoy Cruz. Aí o Palmeiras descontou, quando estava 2-1, teve um pênalti para o Godoy Cruz, que o Morro Garcia perdeu, senão seria 3-1. Então isso também vai servir como um veneno. O Odair já vai para o jogo, na verdade, com a vacina. Ele já vai vacinado, porque ele sabe que não pode se abrir muito. O Inter é muito melhor time que o Nacional, só que tem que colocar isso na prática. Por isso que a gente bate tanto na tecla da postura. O milionário time brasileiro e o time que mais investe no futebol sul-americano, o Palmeiras, poderia ontem estar prematuramente eliminado da Libertadores, porque se ele vem com 0-2 lá de Mendonça, seria complicado para reverter em São Paulo. Hein? Mas o D'Alessandro... Porque a crise ia ser muito grande. O D'Alessandro começar a partida dá outra cara para a equipe, né, Paulete? O D'Alessandro, da forma como ele está jogando, em primeiro lugar, ele está muito bem fisicamente. E ele é um jogador que depende muito do físico, porque ele é um jogador que ele pega a bola dos volantes para levar para o ataque e participa até o final da jogada, até a conclusão. Então ele tem que estar bem fisicamente. E ele está bem fisicamente. Com ele, o Internacional, ele tem um upgrade assim, do ponto de vista de status de time. O Internacional fica muito forte, então, às vezes joga muito bem sem o D'Alessandro, mas com ele o Inter cresce. E os adversários, eles sabem que marcar o D'Alessandro e o Guerreiro é diferente. Eu tô trocando os nomes de vocês hoje. É que é com B, Boas e Bagé com B. Sérgio Bagé. Não, mas com Boas eu aceito. Se fosse com outros, aí eu ficaria bravo. Se fosse Paulete. Não, os daqui não, os daqui passam. Não. César Então Cidade. tá, todo mundo amigo. Bagé, e hoje pode prevalecer a lei do ex, hein? Será que não? A favor do Inter? Teria que ser a favor do Inter, né? Desde que o Nico Lopes Lopes marcando. entenda o tamanho que ele pode valer para o Internacional. Porque o Nico Lopes, ele foi revelado no Nacional, ele sai de lá negociado, né? Inclusive custou um bom dinheiro para que ele viesse para o Internacional, só que ele precisa entender esse tamanho. Talvez ele seja uma válvula de escape. Porque se eu sou treinador lá do Nacional, eu penso que eu vou marcar o Guerreiro, depois do Guerreiro eu marco o D'Alessandro, para a bola não chegar no Guerreiro. Então vai sobrar Patrick, que é pouco conhecido lá,
e vai sobrar daqui a pouco o Nico Lopes. Mas depende de que maneira que o Nico vai entender isso, né? E eu quero saber a opinião do nicolista. Tu ainda é nicolista, Boaz? Não sou, eu acredito muito no potencial dele, agora a fase dele é ruim, né? Não dá para discutir que a fase dele é ruim, ele não está vivendo um bom momento e tem oportunidade. O técnico está dando as oportunidades, está contemplando o Nico com chances para ele se reabilitar. Agora não pode ficar o tempo inteiro com ele como titular se ele não se reabilitar imediatamente, né? Ele é o André do Odair, hein? Mas ele é muito superior, na minha opinião. Eu acho que não. Ele já fez um monte de gols na temporada. Ele tem sido mais útil para o Inter do que o André para o Grêmio, na minha opinião. Mas pode ser, pelo jogador prestigiado. Ele herdou uma vaga que era do Potker, porque antes era tudo no Potker, tudo no Potker. E na minha opinião, Potker e Nico Lopes só muda que um brasileiro e outro uruguaio. Eu concordo que ele vem fazendo uma temporada boa em relação ao que ele não fez até agora no Inter. Para mim, ele fica com uma vaga ali que se botasse alguém no lugar. Por isso que eu acredito que hoje seja o jogo, de repente, da redenção dele. Dele entender, tô no meu país, vou mostrar pro clube. No meu ex-clube. Sabe? E fazer o que o Tiger tá fazendo ali, que tá segurando a bola, né? Aliás, não vai te machucar, isso é uma bola de futebol. Tu não Ai, meu Deus. Olha só, conhece. gente, vamos conferir o resultado da nossa enquete, porque Guerreiro, Nico Lopes, todos são estrelas, mas D'Alessandro é a grande expectativa para a partida de hoje. E a gente perguntou lá na nossa @DonosDaBolaRS, no Twitter, se você acha que o D'Alessandro deve sair jogando no segundo tempo. 82% dos internautas avaliam que sim, 18% que ele deve só entrar no segundo tempo. Mas acertou 82, ele vai sair jogando. É a tendência, porque isso o Odair mostrou nos treinamentos e vamos lá, é a chance que o Inter tem de com um adversário mais fraco tecnicamente, isso a gente tem dito aqui, que o Nacional, comparado ao Inter, ele é uma equipe inferior tecnicamente, de colocar a bola embaixo do braço, o D'Alessandro, Nico Lopes, Guerreiro, assumir o jogo, porque são melhores jogadores do que os do Nacional. Tem uma prática que a gente usa muito, que é o histórico dos clubes, né? Eu não estou comparando aqui histórico, nem a gente não é campeonato de museu. A história do Nacional é gigante, mas o time do Nacional hoje é um time muito fraco. Ontem, por exemplo, na Sul-Americana, o gigante Peñarol tomou 2-1 de um time horrível que é o Fluminense, lá no Uruguai. Então não é proibido chegar e ganhar. Eu penso que essa chave tem que mudar um pouquinho. O futebol brasileiro parece que é inconsciente, assim. Só vai jogar fora? Não, jogar fora eu tenho que jogar diferente. Por que eu vou jogar diferente se eu tenho o mesmo gramado? Tá bom, o estádio é mais acanhado. Tudo bem, mas tem um monte de jogador que diz que, olha, eu jogo muito mais quando tem torcida contra. Tem jogador que diz que não ouve nada do que está acontecendo, independentemente de ter torcida ou não. Sabe, acho que tem que virar essa chave assim de pensar, tá, eu vou jogar fora, mas qual o problema? Eu tenho mais time que o Nacional, eu vou jogar em cima do Nacional. Agora, que seja como for, né? Que momento nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, né? É verdade. Os nossos dois times na semifinal da Copa do Brasil, os nossos dois times a um passo, e eu digo um passo não é por salto alto, mas é porque eu acho que os dois são melhores que seus adversários, de irem para a semifinal da Libertadores. A única coisa que eu não gosto é de ver ambos já fora da chance de ser campeões brasileiros, por planejamento, seja lá o que for. Mas o resto, olha, a gente tem que festejar esse momento, né? Festejar mesmo esse momento muito bom para o futebol gaúcho. Olha o investimento que a gente faz aqui em relação a São Paulo, por exemplo, ao Rio de Janeiro com o Flamengo. O Rio de Janeiro resume-se ao Flamengo. Agora, passando nessa Libertadores da América, a possibilidade, como disse acho que foi o Tiger, bem definiu, uma mini Copa do Brasil. O Grêmio pegando o Palmeiras, o Inter, o Flamengo, se tudo correr normalmente, né? Transcorrer normalmente. Não, é um momento importante. E dá para passar, pega Palmeiras e Flamengo, dá para passar. O Grêmio e o Inter tem condições. O Inter já passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil e é importante essa diferença que o Paulete ressaltou, né? Do que os times daqui estão fazendo em relação aos times do eixo Rio-São Paulo. A gente vai ter aí Grêmio e Inter, que são duas referências hoje no futebol brasileiro em termos de gestão, de continuidade do trabalho, e Palmeiras e Flamengo, que vão estar lá muito provavelmente por conta da força financeira que tem, né? Um time que tem... Mas tem um detalhe aí, é que às vezes a gente deixa passar batido. Vai botar no papel o que custou o Guerreiro para o Internacional. Ele não veio por um pastel e um copo de suco. Mas isso tem investimento. Vai ver quanto é que ganhou o D'Alessandro. Tem investimento. Vai ver quanto é que foi a folha agora do Internacional com o Edenilson. Tem investimento. Vai ver quanto é que ganha Everton, Luan, Maicon, Jeromel. Tardelli. Não, a gente não está mais nesse jardim de infância assim. Então, as folhas da dupla é 10, 12 milhões. Não tem, de repente, o potencial de investir, de contratar 180 milhões como contratou o Flamengo.
Mas as nossas folhas, elas já ultrapassaram o Mampituba. Mas isso aí, Bagé, se tu pegar todos os 10 times principais, talvez, do futebol brasileiro, tem também o investimento em salários altos. Até o Fluminense, que a gente fala que está quebrado, está pagando salário alto para o Ganso, está pagando salário alto para o Nenê. O Fluminense paga 300 mil, 150 do Fluminense, 150 do investidor. É outra realidade, tá? Tá, mas ainda Tô dizendo assim que o nosso alto. é para cima. Tem folha de 12 milhões da dupla Grenal. Não tem Mas dúvida comparado que a Palmeiras e Flamengo, é outro tipo de investimento. Não tem dúvida folha que a salarial gente investe aqui, jogador. porque se não investir o mínimo, né, não tem condição de chegar. Só que os holofotes, em Rio e São Paulo, o investidor prefere uma potência maior, um potencial maior de investimento no Rio e São Paulo, com uma torcida gigante do Flamengo, aí pega o Palmeiras, que tem lá o seu investidor. E aqui no Rio Grande do Sul a gente consegue, já é uma tradição, de chegar a grandes títulos tendo um investimento bem menor. Né? Sabe que eu de novo, vou olhar o lado positivo, né, claro, para mim, elogiar as diretorias, porque Grêmio Internacional fazem esses investimentos sem desencaixe. Eles têm essa sabedoria, têm essa forma de negociar, eles estão trazendo jogadores sem comprometer a liquidez, eles não estão tirando do bolso, que nem o Palmeiras e que nem o Flamengo, e estão montando grandes times. Né? Eu acho que esse é um ponto interessante que eu acho que vale destacar até a competência das diretorias. Abrindo o canal para a nossa audiência, Cris pergunta para o Bagé sobre Nico. Às vezes ele está de um lado, às vezes de outro. Qual seria a melhor posição para ele jogar? Emerson de Bento. O Nico Lopes, ele não tem, por exemplo, a obediência tática, que é um termo que a gente usa muito no futebol e que os treinadores adoram. O Nico Lopes, que foi contratado do Inter, direto lá pelo Inter do Nacional de Montevidéu, ele não jogava naquela última linha. Tinha um centroavante, na época, se não me engano, era Alonso o nome dele, que jogava como 9, e o Nico Lopes flutuava naquela linha entre o centroavante e entre a linha de meias. Normalmente, os melhores momentos que ele teve no Internacional foi quando ele jogou sem essa obrigação. Ele cai pela direita, ele cai pela esquerda. Só que o time do Odair hoje é um time muito ajustado. Então, se não marcar a saída de bola, acaba estourando lá atrás. Porque, por vezes, o Edenilson tem que auxiliar a lateral, por vezes o Dourado ou o Lindoso tem que auxiliar também o lateral pelo outro lado. Então, não tem como o Nico Lopes jogar sem marcar. Ele também não é Romário, né? O Romário jogava sem marcar. O Nico Lopes não tem como fazer isso. Mas, geralmente, quando ele funciona, é flutuando nesses dois lados. Ele não tem uma posição fixa. O Nico não é um cara pela direita nem pela esquerda. Ele pode fazer as duas. Só que o grande problema é que, às vezes, dependendo do adversário, precisa de que alguém marque. O D'Alessandro, por exemplo, já não é um marcador. Então, se no mesmo time tu tem o D'Alessandro que não marca e tu tem o Nico que não marca, vai sobrar pelo menos 2 adversários. Então, esse é um complicador. Olha outro ponto positivo aqui. A dupla diária, a segurança que tem o Internacional com Moledo e Cuesta hoje para um jogo que, se for exigido, tem 2 zagueiros vivendo uma fase exuberante. Amanhã o Grêmio com Jeromel e Kahneman. Então, não tem que se queixar da vida. Tem que botar faixa no peito. Ô, Bagé, telespectador te colocando na marca do pênalti. Vamos embora. Dependendo da pergunta, né? Quando se trata de previsões, quem erra mais? César ou Paulete? Isso é mais ou menos perguntar o que eu prefiro, dor de dente ou dor de ouvido. Previsão? Não, mas o César erra mais. César, né? Então, o Paulete é outra coisa. O Paulete é mais ou menos assim, ó. Ninguém joga mais que o Dourado nem o Moledo. Isso é só isso. A previsão é o César, seguramente. O Paulete acerta mais. Então tá respondido. O César tá no Cruzeiro agora no Caribe, né? O Paulete é craque, né? Até porque o Moledo continua sendo o melhor zagueiro do Brasil e o Dourado é um grande volante. Aliás, só aproveitando para corrigir algo que tem sido escrito nas nossas redes sociais de forma equivocada, a gente há pouco falou, quando estava só no Toque de Bola com a Rádio Bandeirantes. O Claudião não é tri pelo Internacional Brasileiro, o Claudião é bi. Ele foi bi como jogador e o terceiro título do Internacional, o Claudião já era treinador. Então, só o Claudião não é tri, o Claudião é bi. Então, só para deixar isso claro. Era treinador, mas não do Inter. Não, treinador do Inter, 79. 79 era o Enio Andrade. Sim, mas ele era da comissão. E ali ele já era treinador. Ele fazia parte da comissão. Por isso que ele é bi. E não tri. Se o Claudião estivesse jogando 79, o título não teria sido invicto. Beijo, Claudião. Claudião, que não está aqui para se defender no caso. Comenta hoje Nacional Inter. Comenta Nacional Inter. A partir de que horas? A partir de que horas hoje? 5h30 a gente abre o jogo aberto, 6h55 a gente abre a jornada e a partir das 7h15 a bola rola com Marcos Couto e Cláudio Duarte. E o Dávila lá no Uruguai. Oi, Cris, Kid de Guaíba. Por que o Nico Lopes não faz mais gols depois
que Guerreiro chegou no Inter? Justamente porque ele tem atuado naturalmente um setor a menos, né? E se espera que com o Guerreiro em campo, o Guerreiro cada vez faça mais gols, né? O grande momento do Nico foi justamente na ausência de um centroavante de referência. Tinha-se o Damião, mas o Damião passava muito tempo lesionado. Aí depois as outras alternativas, Jonathan Alves, né? Não fazia gol nem em aniversário de criança. O Trellis tem dificuldade de entrar na área. Então, automaticamente, com a chegada do Guerreiro, muda, né? O foco de novo é para o Guerreiro. Pela qualidade, a bola é muito mais colocada para o Guerreiro do que para o Nico, né? Não me perguntaram sobre o Nico, mas, mas pode falar, o nosso telespectador que perguntou qual é a posição do Nico é o banco. Pode ser. Tem que jogar o Sobis no lugar dele. Aberto. Como foi contra o Atlético. Olha a análise que a gente fez. O Nico não marca. Não, mas ele compõe um pouco, né? Minimamente ele compõe. O Sobis vai fazer a mesma coisa. Só com uma diferença. O Sobis, além de ser mais jogador, bate também de fora da área. O Nico Lopes bate fora da área. Tabela mais com o Guerreiro. Eu não... Claro que eu confio no Odair, todo mundo sabe que eu confio no Odair. E o adversário respeita mais, o Nico ou o Sobis? Hoje o Nico, eu acho. Não, o Sobis. O Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai. O Sobis de pijama incomoda mais que o Nico de chuteira. Para mim, eu tô com o Tiger. O Nacional do Uruguai. Eu acho que o Nico ainda tem um recall assim tão forte lá em Montevidéu. O Internacional, o Nico Lopes tem que agradecer, ele deve ter uma foto do Carlos Pellegrini em casa. Porque se não fosse o Carlos Pellegrini, o Nico Lopes estava até hoje no Nacional de Montevidéu. O Nico sai muito garoto para a Itália, dá errado, volta para o Nacional. Ele sequer era titular quando ele foi contratado. Eu não sei o que houve. O doutor Carlos Pellegrini, que ele gostava de ser chamado assim, ele era o homem do futebol e ele se endeusou pelo Nico Lopes. E aí se pagou. O Nico Lopes é um dos jogadores mais caros da história do Internacional, a contratação dele. Mas eu considero, sinceramente, que de pijama o Sobis resolve mais. E a gente vai faturar agora, tá? Voltamos depois do intervalo. Não saia daí, tem mais. De volta com Donos da Bola na TV, Toque de Bola na Rádio, todos nós juntos e misturados aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes. Sérgio Boaz. Oi, Cris. Pergunta para o Boaz. O Nico seria o Luan do Inter? Não é ficar na Ficou uma lasanha a cabeça agora, né? Não é para ser o... Na marca do pênalti, não é na marca, é falta. É falta. Se o Nico seria o Luan do Inter... Falta lateral, joga na área. Eu considero o Luan mais jogador, muito mais jogador que o Nico, muito mais. Tá aí, ó. A audiência está mandando vários questionamentos sobre o Nico Lopes. O Nico Lopes é o Sacha que fala espanhol. É um bom jogador, é útil. Porque sabe que o Nico é um jogador, eu entendo essa... Porque o Nico tem algumas características que não são comuns. Ele tem controle de bola, ele tem um chute muito potente de fora da área, ele tem enfrentamento. E eu não consigo entender o que falta nesse jogador. Por isso que eu acho que o nosso ouvinte, telespectador, ele fica grilado com ele. A nossa já está mandando muitas mensagens. Porque ele tem as ferramentas, como a gente Mas deve ser, por exemplo, o que a seleção uruguaia vê dele, porque nunca convocou ele. Está correto, está certo isso. Se ele joga tanto essa bola, ele está aqui no lado do Uruguai, ele nunca foi convocado. Ele tem as ferramentas, mas... Num país desse tamanho, assim, que é um palmo de país que quase não tem jogador. Talvez o que falte para o Nico Lopes também é algo que falta para o Luan e por isso o telespectador tenha feito essa relação, que é ser um pouco mais sanguíneo, né? Não, aí que tá. Eu imagino realmente que o raciocínio do ouvinte tenha sido esse. Na maneira daquele cara introspectivo, que parece que está desligado do jogo. Isso pode ser. Olha só, Bagé. Oi, Cris. Queria saber se é verdade que o Grêmio está comprando o Arthur Cabral do Palmeiras. Surgiu essa especulação, mas nós fomos atrás até agora, não tem confirmação, até porque o Palmeiras estaria pedindo pelo Arthur Cabral algo em torno de 6 milhões de euros. E o Luciano do Fluminense, quem pergunta é o Yuri de Guaíba. Esse está mais perto de ser anunciado, é o jogador que negocia com o Grêmio e com o Atlético Mineiro, mas está mais próximo do Grêmio. É importante a gente ressaltar também que o Arthur Cabral, caso ele seja contratado pelo Grêmio, ele só pode jogar Campeonato Brasileiro. Só brasileiro. Copa do Brasil, ele já jogou e Libertadores já fez do Campeonato pois Brasileiro. Também tem a primeira rodada abriu Sim. mão. Aliás, essa é a crítica que eu faço. Paulete elogiou há pouco os dois dirigentes, eu critico os dois que abrem mão do Campeonato Brasileiro, já nas 2, 3 primeiras rodadas da competição. Essa eu concordo não contigo, sei se é o Sérgio. presidente, o vice de futebol, o técnico, o fisiologista, porque hoje todo mundo, né, é uma multicomissão, mas deixando ironia de lado, não pode abrir mão de um Campeonato Brasileiro já nas primeiras rodadas. Eu concordo com o Boaz. Boa tarde, Cris. Pergunta para o Bagé por que Sarrafiori ainda não está pronto. Pois é, mas é que tem uma situação, não é que o Sarrafiori não esteja pronto.
O Sarrafiori, primeiro que é um jogador que está tendo a formação dele profissional no Internacional, né? Ele chega no ano passado ainda como um jogador que já tinha, quando chegou, 21 anos e não era profissional. Ele vira profissional no Internacional. Só que tem uma série de situações. Primeiro que o Internacional tem um time montado hoje, uma maneira de jogar. Se a gente pegar recentemente, há 2 rodadas no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense recebeu o Inter na Arena com o time do Atlético titular e o Inter reserva. E aí o Odair começou com o Sarrafiori. E ele usou o Sarrafiori como quase um auxiliar de lateral. Ele precisou sacrificar um pouco o Sarrafiori para a marcação. E a situação do Sarrafiori enquanto posição, ela ainda é indefinida. Porque tem momentos que o Odair vai lá, coloca ele com 5 minutos para acabar o jogo, coloca ele, por exemplo, aberto por um dos lados. Aí 5 minutos não dá para avaliar. Depois ele passa 3, 4 jogos sem entrar. Nós não sabemos ao certo ainda quem é o Sarrafiori. Qual é a posição que o Sarrafiori pode render? Ele pode substituir o Patrick, ele pode jogar mais adiante, daqui a pouco substituir o Nico, isso é uma indefinição ainda. E tu conhece o Tevo ou o Tevo da Zona Leste? Tevo, grande abraço para ele. Mandou te dizer que Nico Lopes vai guardar hoje. Nosso ouvinte vai guardar a chuteira, no Band Sport Show. Mandou dizer que Nico Lopes vai guardar hoje. Olha aqui, o Sarrafiori, o problema é que tem que deixar o rapaz se desenvolver um pouco mais. É que ele jogou uma partida aqui, quando chegou contra o time do Sindicato, fez um gol e já foi comparado ao Messi. Esse é o problema. A gente não sabe ainda quem é o Sarrafiori. É uma pressa impressionante. Ele tem 20 anos, né? Não, já tem mais. 21? 21, 22. 20, 21. Tem tempo. Mas não é um fenômeno mas ainda. Garoto ele não é mais também, né? Mas no futebol que o cara tem assina contrato com 16... Boas, tem recado para ti aqui, ó. O Roberto de Charqueadas está dizendo que ele é gremista e prefere Nico do que o Luan. Queria o Nico no Grêmio. Parabéns. Tudo bem. Eu gosto mais do Luan, mas gosto do Nico. Tu trocaria? Tu aceita a essa troca aí. O Luan do jeito que... Até machucado pode mandar para lá. Manda pro Beira-Rio que nós queremos. Joga no lugar do Nico daí. D'Alessandro, Nico e Guerreiro. Se o Inter... D'Alessandro, Luan e Guerreiro, desculpa. Não, ele seria o novo... Nico? Não, rapaz, seria o novo D'Alessandro. Tá aí, botar o D'Alessandro no banco. Claro. O D'Alessandro para no final do ano. Tá. Não vai acontecer, né? Mas seria isso no aí. final do ano. Eu acho que não. Não, vai assinar de novo. Renova mais um ano. Assinar de novo. Tá bom. Pelo menos ano que vem ele joga de novo. O Inter tem uma comissão técnica, fisiológica, física tão competente que se o D'Alessandro Mas ele é útil ainda. Ele tá bom. Não, e hoje ele é útil. Na minha opinião, ele é útil. Tanto que a gente está colocando muito na conta da escalação do D'Alessandro hoje, uma mudança de postura e uma melhor chance do Inter ganhar. Importantíssimo hoje no Inter. Depois que eu vi o Buffon jogar com 42 anos hoje e pegar 3 pênaltis, o D'Alessandro segue aí nessa batida que tá bom. Outro questionamento aqui da nossa audiência sobre os laterais do Internacional. Por que os cruzamentos são tão ineficientes? Mas, na verdade, esse é um problema já de muitos anos que se fala no Internacional, porque os laterais do Internacional, os últimos que por aqui jogaram, eles não são laterais de profundidade. Cruzamento só vai acontecer se o lateral for na linha de fundo. Por exemplo, agora no Grenal, o gol do Grêmio sai de um cruzamento de lateral que vai na linha de fundo, que é o Juninho Capixaba. Só que ele naturalmente é um jogador que joga mais à frente. O Iago não era um jogador com essa característica, o Wendel hoje no Internacional não é dessa característica, ele é muito mais meio, ele faz diagonal. O Natanael, que chegou para o Inter agora, não é dessa característica. O Bruno pela direita não é dessa característica. E o Zeca pela direita é um pouco mais dessa característica, que está machucado. Mas a boa novidade é a chegada do Heitor, porque o Heitor é um jogador de profundidade, de cruzamento. E cruza bem, né? É por isso que até hoje o Cláudio Duarte é o maior lateral da história do Inter. O Juninho Capixaba aí tem até um mérito do Renato, porque o Juninho vinha errando todos os cruzamentos. E no Grenal ele conseguiu colocar a bola na cabeça do Luan. E ele treina. O Renato treina muito cruzamento, principalmente por conta do Cortez, que é o titular hoje, ter essa crítica de errar muito. Também erra muito, né? Erra muito. E assim, dos treinamentos que a gente vê do Grêmio, pelo menos 2 na semana são feitos para o cara ficar certo, cruzando o treino assim. inteiro. É assim que se faz. Aliás, o nosso telespectador, na minha opinião, pegou muito bem o principal defeito do time do Inter hoje, para mim, que é a pouca contribuição que os alas dão na hora do ataque, na hora da construção da jogada. Eles têm uma função defensiva e foram bem, até o Heitor, que é um jovem, foi muito bem no Grenal, mas na hora da construção ofensiva, eles contribuem pouco. E isso faz muita diferença hoje contra defesas fechadas, contra defesas que jogam com, às vezes, 5 jogadores. É o lateral piscina infantil, sem profundidade. É mais ou menos o que tem acontecido. Olha a piada. Olha só, para vocês, quem
faz mais, Everton no Grêmio ou Nico Lopes no Inter? Yuri de Guaíba. Não precisa nem responder essa aí, Não, é Yuri. Parabéns pela pergunta, Yuri. Grande. Parabéns. E o Tevo tá dizendo também que o jejum do André vai deixar o jejum. Eu acreditava no ano passado, ele só vai ser o ano do André. E não foi. Esse é um otimista, hein? Agora, essa é uma das dúvidas para amanhã. Se o Renato vai insistir ainda com o 9, e o 9 dele é o André, e agora muito mais ainda porque ele não tem o Viseu, ele não tem outras opções, ou se ele daqui a pouco vai repetir o que ele fez no Grenal, em que ele joga com o Luan. Porque o Luan fez o que o André não faz, que é gol. Daqui a pouco ele pode botar o Luan mudando como falso 9. Por que eu acho difícil vai acontecer isso? Porque para o Luan mudar, para o Luan funcionar como falso 9, ele tem que ter alguém para trocar. Com o Jean-Pierre ele não consegue trocar, porque o Jean-Pierre ele não pisa na área. Então, se ele jogasse, por exemplo, a tentativa do Renato no Grenal foi com o Tardelli. Toda hora, não deu resultado do Tardelli, mas toda hora ele trocava de posição, porque é a característica dele. Para jogar Luan e o Jean-Pierre, não dá para trocar. Aí tem que ser só o Luan falso 9. O Jean-Pierre não pisa na área. Esse é um porém para o Renato. E vocês acham que ele vai entrar com esse time ofensivo? Porque esse time do Libertad é um time malandro. Mas ele tem que matar o jogo aqui, né? Não, eu sei que ele tem que matar o jogo, mas é um time perigoso. O Grêmio já perdeu aqui, eu creio que vai ganhar, né? Vamos falar mais de Grêmio amanhã? Falaremos amanhã, que a gente tem que ir então. embora. Ponto final, então, no Toque de Bola. Está chegando aí o Guilherme Bauer com o Diego Casagrande no Rádio Livre. E às 5h30 da tarde hoje tem o Jogo Aberto com o Gabriel Correia para a transmissão do Inter contra o Nacional. Na Rádio Bandeirantes 94.9 FM. E aqui na TV você fica com Gabriela Lerina, André Machado.